Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego da Silva e estamos agora produzindo o nosso primeiro Conexão da primeira etapa da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária Pública, ok? Então vamos lá. Este vídeo ele tem como objetivo trazer os principais pontos que devem ser aprofundados por vocês, tá? E também trazer alguns esclarecimentos adicionais. Então é importante que você acompanhe esse vídeo, faça novamente uma revisão em todo o material para que você esteja preparado para todo e qualquer processo avaliativo que possa ocorrer. Bacana? Então vamos lá. Na primeira unidade, ele traz primeiro ponto é a questão da evolução histórica. Então é importante que você saiba que a nossa maneira, nosso modelo de planejamento orçamentário federal, ele foi instituído pela Constituição lá de 1988, em que ele traz um modelo que tem os três grandes programas, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto é que o Plano Plurianual ele tem como objetivo estabelecer as metas que devem ser alcançados nos próximos 4 anos. Então ele tem uma vigência de 4 anos em que o governo estabelece todas as metas que ele pretende alcançar e cumprir nesse caso também, né? Nos próximos 4 anos, divididos então por regiões, estados, enfim, quais são os objetivos que devem ser alcançados e quais são as metas que devem ser alcançadas então nos próximos 4 anos, ok? Esse plano plurianual ele passa a ir para o Congresso, né? Para transformar em lei de diretrizes orçamentárias. Então, o plano plurianual ele será regulamentado pela lei de diretrizes orçamentárias, que por sua vez é o aspecto legal também aprovado no Congresso e depois sancionado pelo presidente da República e por fim é dividido então com base no PPA e na LDO para um orçamento anual, que é a Lei Orçamentária Anual, em que daí é descrito todas as receitas e despesas por estado, região, enfim, de como será executado o orçamento, previsões de receitas, suas justificativas de variação das receitas, bem como das variações das despesas também, em 4 anos. Ou seja, eu tenho o plano plurianual de 4 anos fechados, eu abro esses 4 anos na Lei Orçamentária Anual, ano por ano, evidentemente, né? Então eu pego um desses 4 anos e abro na Lei Orçamentária Anual e coloco para execução. Todos esses 3 modelos, todos esses 3 programas fazem parte do modelo orçamentário da Federação, dos estados e também dos municípios. E todos eles devem ser aprovados na Assembleia Legislativa ou no Congresso e depois sancionadas pelo presidente, governador ou até mesmo o prefeito. Depende do chefe do executivo, né? Ok? Então a gente tem aí o plano plurianual, 4 anos, é regulamentado pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que com base nisso também é dividido é aberto, detalhado anualmente pela LOA, Lei Orçamentária Anual, ok? Esses orçamentos, eles devem responder a alguns princípios básicos, eles devem trazer alguns princípios básicos. Que princípios são esses? Nós temos o princípio primeiro da anualidade. Todo orçamento ele é previsto do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? Ele carrega também o princípio da unidade, que todos os orçamentos eles devem estar em uma única lei, ok? Essa única lei vai trazer, então, por meio da Lei Orçamentária Anual, o orçamento fiscal, de investimentos de empresas e também de seguridade social. Então, todos esses 3 orçamentos, eles deverão compor uma única lei, que por sua vez, então, nós teremos um para o município, um para o estado e outro para a federação, e todas as receitas previstas e despesas devem estar especificadas nessa lei, ok? Que é a Lei Orçamentária
anual. Ainda nós temos o princípio da universalidade, que diz que todos os fundos, todos os órgãos devem compor esse orçamento. Não pode escapar, todas as empresas que são controladas, inclusive, não devem escapar nenhum órgão, nenhuma unidade, enfim, desse orçamento. Todos devem compor esse único orçamento. Tem ainda o princípio da exclusividade, em que só poderão conter matérias relativas às finanças públicas nesse orçamento, né? Evidente, então só posso ter dentro desse orçamento questões das finanças públicas, da legalidade, então ele deve ter aprovado pelo Poder Legislativo, e que ele começa por um processo orçamentário, um princípio orçamentário, que é tudo que está previsto na lei pode ser executado, o que não está previsto não está autorizado. Temos um princípio bastante interessante, eu vou até ler aqui para vocês, que é o princípio da não afetação da receita, que diz o seguinte: nenhuma parcela da receita global pode ser reservada para um dispêndio específico. O que evita, nesse caso, é que o gestor público fique engessado ao executar o orçamento. Então, esse princípio, a gente vê que na prática ele é um pouco negligenciado, tá? Porque nós temos sim algumas receitas que são destinadas a um dinheiro carimbado já para algumas áreas, alguns impostos inclusive que foram criados com esse fim. Então ainda diz aqui nesse mesmo artigo que o princípio determina que as receitas constantes na lei orçamentária provenientes de impostos não devem ser destinadas especificamente a órgãos ou gastos pré-determinados, ficando seus valores disponíveis para despesas em geral. Entretanto, algumas distribuições dos valores arrecadados de impostos, como o caso de fundos de participações de estados, de participação de municípios, de desenvolvimento da região norte, nordeste, centro-oeste e destinados à área de saúde e educação e ainda garantias de operações de crédito por antecipação de receitas, já são exceções dessa lei. Ou seja, nosso próprio orçamento, hoje, atualmente, ele já vem com algum dinheiro carimbado, negligenciando o próprio princípio da não afetação das receitas, ok? Então esse é um princípio que traz certa dubiedade em relação à sua aplicação. Princípio da publicidade, ele deve ser público, todos nós devemos ter acesso a esse orçamento. Princípio do orçamento público, todas as receitas devem ser registradas, do orçamento bruto, todas as receitas devem ser registradas na LOA, pelo valor total e bruto, não podendo deduzir nenhuma fatia, ok? E também o princípio das transparências é que nós devemos, todo orçamento deve ser divulgado, tanto o plano plurianual como a lei de diretrizes orçamentárias, como a lei do orçamento. Então essas demonstrações elas devem ficar disponíveis para o cidadão, ok? Tá, o que é bacana a gente entender também, que embora nós temos orçamento, nós podemos verificar que em alguns casos, recentemente a gente ouviu ainda, na verdade nos últimos governos nós temos ouvido bastante isso também, que é pedido de créditos suplementares. O que são os créditos adicionais? É quando o governo quer gastar mais do que foi orçado. Então, o crédito suplementar é quando já tinha uma despesa destinada, um valor destinado para esse tipo de despesa, mas ele foi insuficiente. Então, eu peço um crédito suplementar. E ainda tem outros tipos de créditos, que são os créditos adicionais, que são aqueles que não havia essa despesa prevista, então eu preciso fazer esse crédito adicional, esse pedido de crédito especial, porque não havia sido previsto esse tipo de despesa. E ainda os créditos extraordinários, que é uma questão de urgência, calamidade pública, decorrência de guerra ou uma comoção interna. Então esses são os tipos de créditos suplementares que só podem ser pedidos. Então eu tenho essa situação quando as despesas são insuficientes ou não foram previstas, e eu ainda tenho a outra opção, isso é quando o governo quer gastar mais. E eu tenho a outra possibilidade, que é o contingenciamento, que é quando as metas previstas, as metas de arrecadação do governo previstas não estão se cumprindo, ele pode fazer o contingenciamento.
que é o quê? É fazer a retenção dos gastos que já foram aprovados pelo Congresso. Então imagine assim, eu tinha um valor destinado para, exemplo, a educação, só que esse valor estava previsto dentro de uma realidade que a arrecadação fosse X bilhões de reais. Então, como a arrecadação não chegou nesse patamar, não está se cumprindo, eu restringo parte daquele valor que estava sendo previsto gastar com educação, nesse caso, para eu garantir a minha meta fiscal, em que eu tenho que ter as receitas superiores às minhas despesas. Na verdade, no orçamento público a gente tenta igualar a receita com a despesa, mas nunca podemos deixar com que as despesas sejam superiores à receita, justamente para não aumentar a dívida do país, ok? É importante também que você saiba que tem os 3 orçamentos, a gente acabou de falar ali nos princípios, né? Que tem o orçamento fiscal, que deverá ter todas as receitas e todas as despesas, o orçamento de investimentos, que são aquelas onde o governo é detentor, controla algumas empresas e algumas instituições, com direito a voto, né? E orçamento de seguridade social, que é o da nossa previdência social, que a gente vê toda essa nova reforma que está ocorrendo, justamente que nosso maior déficit hoje, nosso orçamento com maior déficit hoje é justamente o da seguridade social, né? Então, como que é esse ciclo, né? Então, é efetuado o planejamento plurianual pelo Executivo. Esse plano ele é enviado para o Legislativo para fazer a aprovação. O Executivo determina as prioridades e as metas por meio do Plano de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa LDO é discutida e aprovada no Congresso, passa para ser elaborada o Plano de Lei Orçamentária Anual, que também é discutida e aprovada em Congresso. Depois ela é executada e, por fim, ela é controlada e avaliada pelo Tribunal de Contas e também pelo Congresso, ok? Então, o que é importante que vocês saibam também é que o orçamento, o planejamento plurianual, ele tem uma vigência de 4 anos, mas iniciando do ano subsequente ao de posse do governo. Por exemplo, agora nós estamos em 2019, nosso atual presidente é o Jair Bolsonaro, mas em 2019 ele está utilizando o plano plurianual, ele está executando o plano plurianual do governo anterior, que é o governo da Dilma. Então, o plano de governo do Jair Bolsonaro, o plano plurianual do Jair Bolsonaro, ele começa a entrar em vigor somente em 2020, que daí vai 2020, 2021, 2022 e 2023. Então, a sequência aí, a vigência de 4 anos, sempre com 1 ano após a posse do governo, ok? Já a LDO é de 18 meses e a LOA, a vigência é de 1 ano. Outro aspecto importante dessa primeira unidade é que ela traz o orçamento base zero, que ele pode ser utilizado sim na administração pública com algumas ressalvas. Primeiro que o orçamento base zero, ele parte do pressuposto que não é porque ocorreu que pode continuar ocorrendo. Não, você zera a base histórica, você basicamente não utiliza Você não utiliza como base os anos anteriores, você até consulta eventualmente para saber os gastos, mas você discute cada gasto antes da sua autorização. Então você começa a verificar os valores um por um, pacote por pacote, e você tem sempre 2 gestores. Um que a gente chama de plano de gestor da conta, por exemplo, e outro gestor do centro de custo. Isso na iniciativa privada. Só que dentro do governo também pode ser utilizado o orçamento base zero no seguinte sentido, em que eu não parto de contas já acontecidas, já ocorridas em anos anteriores para autorizar um gasto futuro, uma despesa futura. Então eu começo a discutir como vai ser utilizado o recurso público ponto a ponto, sem me basear muito
nas despesas passadas, nas despesas já ocorridas. Então essa é uma das possibilidades de implantação do orçamento base zero na administração pública também. É evidente que nós temos ainda, como já falamos ainda quando comentamos sobre os princípios, alguns recursos que já são carimbados, já são destinados, ou seja, parte do que é arrecadado já tem destinação exclusiva, já deve ser destinada a tal área, a tal fundo, mas boa parte pode ser questionada assim para maior eficiência da utilização do recurso público. Então, basicamente seria isso do nosso Conexão. Nós vimos um pouquinho da evolução histórica do planejamento financeiro e orçamentário público, vimos os 3 principais ferramentas, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Vimos como funciona esse ciclo, que todas as etapas devem ser aprovadas pelo Legislativo e sancionadas pelo Executivo. Vimos ainda os princípios e também a vigência de cada uma das ferramentas. Vimos um pouquinho sobre créditos adicionais, vimos também sobre contingenciamento e orçamento base zero. Beleza? Um abraço, até a próxima!